eu entrei um ano mais novo que todo mundo. Então eu sempre fui o baixinho, o tampinho, o pintor de rodapé. Isso vai virar meme, né? Dizem, né, que onde tem goleiro e onde tem cachorro não nasce grama. E onde tinha a nossa turma lá, porque não tem campinho que a gente não ia. Era diferente, né, da vida de hoje, que a gurizada tem que fazer esforço para sair. Os nossos pais têm esforço para nos deixar dentro de casa, né? Salve, salve, moçada do esporte, Casa da Terra Vermelha, 12 com a José Bonifácio. Sejam todos muito bem-vindos. Mais uma entrevista aqui no canal. O projeto segue com apoios, agradecendo por acreditar no projeto Sebastiani Representações, CAP 125 anos, juntos em 2024 também, outros se somando em seguida. E para fechar o 2023... com uma grande presença aqui, sem mais delongas, sem grandes apresentações, nós temos hoje a alegria de receber, dá para chamar de vizinho, né? Mora aqui perto, prefeito Andrei Cossetin. Obrigado por encontrar um espaço na agenda, vir até aqui, conhecer a Terra Vermelha, é uma região que é muito familiar para ti. Eu imagino que tua infância tenha sido também por aqui, correndo ao redor da Álvaro Chaves, da José Bonifácio. Legal te receber aqui, Andrei. Obrigado, Luiz. Vida tá boa? Tá boa. A Terra Vermelha ela é famosa já, né? Não conhecia aqui a sala, ficou lindo aqui, então parabéns. Mas a marca, pelo estúdio. A marca a gente já conhece de longa data, trabalhamos em conjunto já, né, nas questões culturais do município. Canteluz é um grande exemplo disso. Aqui vem, essa região aqui me traz boas recordações, né? Eu me criei aqui, nessa quadra de trás eu morei desde os meus 6 anos, e aí na quadra de lá eu me criei depois de adolescente. Então esses muros daqui até a outra quadra para frente aqui, onde moram meus tios, não tinha muro na época que nos segurava, né? Uma gurizada correndo em volta dos pátios aqui, a gente conhecia os cachorros, conhecia os proprietários. Então todo mundo aqui, tinha um mercadinho do banho aqui do lado, não claro, tinha? O mercado da banha. Quem que não comprou aí um Seu Felipe, pirulito, alguma coisa? A nega maluca era sensacional, maluca. E o pão de milho. A gente vinha comprar... E na esquina ali, o bolichão. O do meu tio, verdade. Então a gente vinha comprar sorvete seco, não para fazer guerra de bexiguinha, né? Kerber. Tudo aqui perto, também tinha no outro lá, né? Aqui na aqui 15, aqui era o tio Hércules, né? Tá. Aqui na esquina de cima, com a 15 de novembro. Isso. E lá tinha o do Kerber. Então a gente correu aqui todas essas ruas. Então, imagina uma turma aí de uns 10, 15 piazedos correndo para cima e para baixo. Que ano era isso, cara? Ah, cara... Eu acho que era 86, 87. Tu nasceu em? 82. 82. Que eu me lembro já da turma, porque veja só, tem o Krieger que mora aqui, meia quadra, né? O Renan nasceu 29 de dezembro de 82. O Beto, que morava na frente, nasceu 30 de dezembro. E eu 28 de dezembro. Eu era um dia mais velho que um, 2 dias mais velho que outro. E essa turma que eu e a minha mãe, a mãe do Renan, eram vizinhas da maternidade. E a gente ficou vizinho de casa, vizinho de vida, até hoje somos amigos. E essa gurizada juntou aí uma turma bem grande que brincava aqui. Essa quadrinha da igreja, né, falando da questão esportiva, quantas vezes eu arranquei a unha do pé, porque, imagina, não era tão fácil antigamente, né, ter tênis. Quadra da Batista. Isso. Ia lá jogar. Uma vida inteira essa quadrinha ali. E quando estava fechado, a gente pulava o muro. Sempre. Pulava o muro do Ruizinho, pulava o muro do Ruizão. Vou falar uma coisa aqui que não é bonito falar, né? Mas aqueles buracos na tela do Ruizão, fomos nós que fizemos. É de vocês. É nós, quando criança. Então ia lá e jogava bola o dia inteiro. Na torneira tomava água, voltava a jogar bola. A vida inteira nessa região aqui. Onde era a casa primeiro, Andrei? Eu sempre achei que era já lá onde é agora. Não, a casa de dança. Eu morei aqui na Inova, na 3 de Maio, do lado da MB Farmácias. Sim. Aí por um bom tempo. E o Renan morava na esquina. Tá. Na esquina onde é a farmácia MB.
Daí o Renan veio morar aqui em Diagonal, aqui na 12 de outubro, e eu fui morar ali onde é a Academia Movimento. A vida inteira, né, a gente morou aqui. E aí tinha o Gerson, tinha o Antônio. O Antônio hoje é deputado federal por Roraima. Sério? Saiu daqui de Juí. O Daniel Petersen, hoje é o cara que fica do lado do presidente da Câmara dos Deputados, servidor público federal, virou, acho que policial federal, alguma coisa assim, daí depois foi trabalhar na Câmara dos Deputados. Então essa turma toda aí viajou o mundo, né? O Renan hoje é médico, então é uma turma aí, mas ainda se encontra. Sim, nos encontramos vezes por ano, né? Fora quando a gente não está no grupo do WhatsApp conversando sobre tudo ali, lembrando das travessuras enquanto criança. Mas olha só que interessante, aqui, né? Esse clube da esquina aqui está, né? Ele vai sendo também decifrado a partir dessas entrevistas. Não teve muro que nos segurou aqui. A gente vinha para casa de um do outro, passando na casa dos vizinhos, por dentro dos pátios. Todo mundo nos conhecia, né? Sim. Então não era uma turma boa, era travessa, né? A gente roubava fruta dos vizinhos, fazia guerra de laranja pequenininha, né? Guerra de trabuco, guerra de bexiguinha. Jogava bola o dia inteiro. Eu só ia embora quando meu pai assobiava. Quando vinha e você subiu, eu tinha acho que 3 minutos para chegar em casa. Mas já era quase noite. E chegava com aquele colar, né? Você lembra o colar que a criançada tinha? Hoje não se vê mais. Era um colar de sujeira, assim, né? De tanto que brincava. Uma infância falou sadia. Em bike, daqui a pouco eu te cortei, bicicleta. A vida inteira andando de bicicleta aqui. Lógico, não tinha tanto movimento, né? Sim. Então andava nas ruas, fazia corrida de bicicleta. Ia até Augusto Pestana de bicicleta. Olha só. Né, o que hoje... Sem avisar. Hoje, nunca, né? Nunca avisando. Tomava banho de açude, enquanto criança, né? Tu pegou esse tempo, cara? Claro. Augusto Pestana a gente cansou de ir. Saí de manhã cedo daqui, não levava água, não levava nada. Tinha que parar em algum lugar, pedir água, eu tomava água de açude. Né? Comia fruta, pera. Como tinha pé de pera na cidade, não se vê mais. Sim. Né? Nós escalava pé de pera. Sempre tinha uma fruta para comer, alguém para ajudar. Quando um e outro tinha um troquinho, levava uma bolachinha recheada. E aí vivia essa infância que a gente tem muita saudade, né? Porque era uma infância, não tinha tecnologia, o que temos hoje. Hoje, para marcar uma brincadeira de criança, quando sai, né? Sim. É no WhatsApp. Nós não tínhamos isso. Quem tinha telefone na época, imagina. Né? Linha telefônica, isso era um carro na época. Sim. Eu não sei como a gente se encontrava, né? A gente devia ter marcado, não lembro na época, a gente marcava a hora, né? Um passava na casa do outro, juntando aquela turma. No grito, né? E quando, mas acho que era meio automático, né? Almocei, vamos pra rua. E ficava até escurecer. Quando vinha subir, o pai corria para casa, porque não tinha tempo de chegar em casa. Então, quando começava a escurecer, eu lembro que nós já vínhamos para perto da casa. Já ia chegando, daqui a um pouco vinha a subir e tinha que estar em casa. E chegava com aquele colar lá, ia tomar banho, quando voltava, olhava, tava o colar lá ainda, né? O colar volta pro não banho. Lavou. Estudou aqui na Redondeza, ensino fundamental? Ruizinho a vida inteira. Cara. O Ruizinho, eu conheço os corredores do Ruizinho, né? Como se fosse a palma da minha mão. Fez ali... Desde o pré, desde a pré-escola. Eu entrei um ano mais novo que todo mundo. Então eu sempre fui o baixinho, o tampinho, o pintor de rodapé. Isso vai virar meme, né? Porque imagina, eu fazia aniversário 28 de dezembro. Então eu entrei com 6 anos, mas sem completar os 6 anos, né? Então um ano mais novo que todo mundo. E aí me criei no Ruizinho. O Zé lecionava ali? Lecionava, professor de educação física. Sim. Quando às vezes eu passo pelo Ruizinho e digo assim, pelo Ruizão, como que pode um campo de futebol ter grama? Nós era terrão, nós corríamos na terra, ele não criava grama, não tinha como. Dizem, né, que onde tem goleiro e onde tem cachorro não nasce grama. E onde tinha a nossa turma lá, porque não tem campinho que a gente não ia. Olha aí, cara. Caminhava a cidade inteira para jogar bola, ia lá no Getúlio jogar bola, ia para o interior jogar bola. E quando cresci um pouco mais, depois que saí do Ruizinho, fui pro Ruizão, aí já começava a pegar o caminhão para jogar os amadores, né, no interior. Fez isso também? Andava de caminhão. Saía de domingo de manhã, na caçamba de um caminhão. Não sei se a polícia não via ou era mais tranquilo naquela... Bom, quando eu ia para a praia, né? Quando, na infância, numa Brasília, deitado no porta-mala da Brasília, que o motor era atrás. Então, imagina... Ajeitava ali um... colchãozinho enquanto criança, né? Dormindo na Brasília, atrás, né? Onde é o motor. Ligado. Não é ar nada. O ar é quando vinha... Meu pai tinha uma...
acho que uma Brasília verde, que ele chamava de verdolenga. Uma escura? Uma escurona. Verde escuro, verde quartel. Ah, eu lembro, E aí eu vou falar um negócio que às vezes não vai gostar. Não tinha essa condição que tem hoje, né? Até de comprar um cara, mas era mais difícil na época, né? E aí tinha um toco que segurava o banco que um papelão, porque a Brasília apodrecia o assoalho. Sim, tive. O pai vai lembrar Fuscas disso. também. O pai tá em Floripa hoje, né? Se aposentou. Cara, grandes Estes, então, Mansky. o que nós andávamos por esses bairros, por esse interior, a vida inteira me criei no futebol, né? Ginástica olímpica, natação. Fez? Né? Fiz. O pai era professor da SOG. Mas tu curtia Sim. ou ele meio que pressionava? Mas era uma alegria para nós pular no fofão, lá um colchão dessa grossura, pulava no cavalo, no trampolim, caía no fosso. O fosso tinha uns quadrados assim de espuma, né? Então vai lá em cima e se atirava no meio, sumia. Era uma brincadeira. Até mortal dava, né? Ou então quem pensa que aquele Andreizinho era sempre arrumadinho, Nada. penteadinho, que nada. Mas capaz, é um bagunceiro, né? Nunca fui mal educado, isso eu posso falar. Porque imagina, o pai e a mãe, os dois professores, certo. Os dois de educação física, né? A mãe foi pro lado do balé, Isso. O pai mais pro lado da ginástica olímpica, chegou a ser campeão brasileiro. Ele foi, né? Foi. A mãe foi campeã estadual de ginástica olímpica. Se conheceram através da ginástica olímpica. E aí imagina, né? Filho de professor, chegasse uma reclamação Sim. de um professor por má educação. Isso. Meu Deus, né? A nota baixa até se aceitava, né? Que não, mas a reclamação de mau comportamento não. Não, o puxão de orelha pegava, às vezes a cinta cantava no lombo, né? Aprendeu. Aprendia. Eu nunca achei que fosse sem carinho, né? Aquela palmada, né? O puxão de orelha. Então, tirar o videogame quando já estava maior, que já tinha mais condições. Tinha puniçãozinha essa. Na hora. Ficava sem bicicleta, não podia sair com a gurizada. E tu escutava os vizinhos correndo lá dentro de casa e tu ali porque tinha feito uma arte. Então, não posso ser, senão amanhã não brinco, não vou pra rua. E a gente queria estar na rua. Não tem. Não, a gente queria estar na rua, tá? Brincando de bexiguinha, correndo por tudo que é lugar. Aí era diferente, né, da vida de hoje, que a gurizada tem que fazer esforço para sair. Os nossos pais faziam esforço para nos deixar dentro de casa, né? Fazer o tema, por exemplo, era um problema, né? Queria estar na rua, então às vezes tinha que fazer o tema primeiro antes de sair, porque senão voltava muito tarde, né? Voltava já cansado, já não se concentrava enquanto criança, né? Então eu tive uma infância muito alegre aqui nessa região, né? E sempre dentro do esporte. Sempre dentro do esporte. Desde pequenininho me lembro nadando, depois fui para a área de educação física, fiz 6 semestres de educação física, tranquei para fazer administração, né, gestão, e aí monitorei aula de educação física, nadei estadual, fui mais para o lado da natação. Né? Quantos semestres fez? Fiz 6 de educação física e 4 de fisioterapia. Eu tinha que ter outra formação. Olha já, né? só. E aí, mas não me via nessas áreas. Né? Não? Não me via. Porque, lógico, fazia esporte, praticava esporte, monitorava, né? Às vezes dava aula, alguma coisa nesse sentido. Sim, no sexto semestre. Faltava professor. Mas eu não me via nisso, né? Então eu já estava mais na academia, enquanto gestão da academia. O pai já tinha ido morar em Pernambuco, depois foi para Florianópolis. Tá. E aí eu fiquei aqui, né? Eu morei em Florianópolis, morei em Santa Maria, fui fazer cursinho. Morou com ele lá um tempo? Morei com ele, morei em Pernambuco um ano, né? Quando ele foi para lá, enquanto professor federal. Que cidade, André? Petrolina. Petrolina é Pernambuco e na divisa com Juazeiro, Bahia. É um oásis no sertão, um aeroporto internacional, venda de frutas, tipo, caixa de uva de 30, 40 centímetros. E lá também tive, em 95 para 96, 94 para 95, 12, 13 anos, lá eu morava numa escola fazenda. Então só eu de criança, né, numa escola fazenda, e o meu pátio era uma escola fazenda, de 20, 30, 40 hectares. Então tinha lagoa de criação de peixe, eu ia pescar, tinha fruta, eu ia... Mantive, só que sem amigos, né? Sim. Não tinha tantos amigos. Então, o meu pátio, o pátio da minha casa lá, esse ano foi uma escola fazenda. Pô. Então, tudo que eu aprontava aqui, né, de subir em árvore para tirar fruta, fazia lá, pescar, fazia lá, andar de bicicleta, fazia lá, né, de bodoque. Pô. Então, fazia lá, só que sem os amigos que eu tinha aqui. Daí voltei para cá, já mais velho, fui cuidar da academia, daí via que tinha que ser o lado da gestão que eu queria, não era o lado da sala de aula. Sim. Então, fiz educação física junto com o processos gerenciais e aí me formei nesse lado. Fui fazer a pós-graduação, né, em administração pública, gerência de cidades. E aí, sem querer, caí para o lado político, literalmente. Né, porque a gente na academia fazia muitos projetos culturais e aqui está essa grande ligação entre a cultura e o esporte e, consequentemente, vendo isso na questão educacional.
afinal eles caminham lado a lado, né? Onde tu tem um professor, um tutor que está organizando um grupo de teatro que seja, um grupo de música, um grupo de canto, um time de futebol que está dando exemplo, né? Tu está educando. Então aí veio esse lado. E logicamente o processo também da religião, né? Eu digo que esses três caminhos assim andam lado a lado com a educação. E aí fui pro lado político, mas essas brincadeiras aí que era brincadeira, né, para mim, desde a infância, de esporte, para mim, depois que virei adulto, continua sendo uma brincadeira, né? Praticar esporte, para mim é muito bom. Então, tento, né? Agora não, na vida na prefeitura está um pouco mais difícil, né? Que nos afasta um pouco do tempo, né? E às vezes fala que é relaxamento, mas a prefeitura não é, né? A gente tem muitos compromissos e a gente assume por 4 anos, né? Eu não sou prefeito, eu estou prefeito. Então nós sabemos que esses 4 anos têm que ser focados nisso, afinal a população cobra, não quer ver o prefeito em muitos momentos, né, praticando um esporte, às vezes está fazendo gestão da cidade. Não entendem um pouco o lado, né, que o prefeito também é um cidadão normal, que tem que fazer o seu lazer, tem que praticar o seu esporte, né, então a gente cuida um pouco nesse sentido, e além do dia a dia que é muito corrido. Tem caras que encontram outros que já deram entrevista aqui, e a corneta é mais ou menos assim: como é que tu foi lá dar entrevista se tu não jogou em lugar nenhum? E aí a pergunta é: jogou aonde? Jogou aonde? Então vamos lá, jogou aonde, Andrei? Sabe que eu nunca fui um craque de bola, né? Continuo sendo um perna de pau, né? Mas eu sempre tive em grupos. Sim. Né? E eu, por praticar esporte a vida inteira, né? Imagina, nadava, ia jogar bola, voltava a nadar, isso no mesmo dia. Então sempre tive muito o meu lado, e o VO2 é hereditário, né? Sim. Então pai e a mãe atletas de alto rendimento, para mim ficou muito fácil. E aí eu sempre era amigo de todo mundo, sempre estava num time bom, né? Sempre campeão municipal de salão, campeão municipal de campo, né? Sempre tive em grupos bons. E eu sempre fui aquele cara que ia no jogo, que gostava de estar na turma, mesmo que não jogava, sabe? Então eu sempre estive envolvido nesse sentido. Nunca joguei em time profissional, né? Nunca sempre foi, para mim sempre esporte foi uma brincadeira. Em muitos momentos ofereciam dinheiro para a gente assinar em clubes, né? Nunca quis. Né? Joguei na Sulnet, campeão municipal, que era um time que a gente fez de uma gurizada em cada canto da cidade, que saiu lá do IMEAB, perdão, do 25 de julho, no professor lá, que juntou uma turma. Aí joguei a vida inteira lá, depois saí de lá, fui para Ouro Verde. Aí o Ouro Verde ali, fiz a minha vida inteira esportiva no município, lá no Ouro Verde, né? Sempre. Salão e campo com eles. Salão e campo. Turma muito boa, né? Muito bom, uma turma saudável, famílias indo, né? Um clube organizado, com uma estrutura, não só a estrutura física, uma estrutura de familiar, assim, das pessoas se envolvendo. Então, o Ouro Verde, para mim, foi o clube que mais me marcou o tempo inteiro que eu joguei o Amador aqui em Juiz, por exemplo. Né? E ficou para sempre. Os amigos, até hoje, a gente tem o Ouro Verde no coração. E saiu do Ouro Verde o Jogou Aonde? Né? Que é um time que tem 18 anos já, que a gente joga bola aqui em Juiz, toda quarta e sábado. Eu já vi adesivos desse Jogou Aonde. Eu acho genial, tu tá nele. Tô nele, 18 anos. 18 anos, final do Gandula, todo mundo lembra, né? Estava vindo, a gente tinha um compromisso tão grande com o Jogou Aonde para estar jogando, e não é como estar lá, mas da turma que nós criamos, que o Gandula estava em férias, estava vindo da Argentina, se não me engano, para jogar sábado, podia ter vindo domingo, está vindo sábado, e aconteceu aquele trágico acidente e perdemos o Gandula, né, que era um dos integrantes, né, que era um cara envolvidaço com o esporte aqui em Juiz, então todo mundo conhece. Né, então foi algo que nos marcou assim, né, de forma negativa, e até hoje nós temos no uniforme escrito no distintivo D18, que é Diego 18, né, que era a camiseta dele, que ficou para a eternidade. Então o Jogou Aonde é algo que a gente também leva aí. Joguei mais em outros times, Chorão, exemplo, né, do Amador de Jogo, fui campeão agora, do 21 para 22. Distrital, não tenho mais tempo de ir, né, 2022 eu tive tempo praticamente de ir lá, 2023 muito menos, nessa correria do dia a dia. Mas ainda tento, né, tá uma vez por semana, 2 por semana, jogando minha bolinha aí. Fiquei de correr a rústica, não consegui, não tive tempo. E a correr a Paul? Queria correr. 3 quilômetros eu consigo, eu acho. O Andrei foi convidado esses tempos a jogar no Fatorama Futebol Clube da Repórter. E aí virou um troço muito engraçado, porque tinha o Andrei, então, executivo presente, o doutor Giovelli, do Judiciário, e o Pompeuzinho, vereador. Presidente da Câmara. Presidente da Câmara. E aí, para dar o suporte,
o que não é um quarto poder, mas muitos dizem que é uma força, como eu digo, a imprensa, né? Os colegas de rádio. Então eram eles, os 3 poderes e a força da imprensa no mesmo time. Muito legal, né? Só o futebol para fazer isso, O né? futebol une, né? O esporte ele une. O esporte em geral, mas une. nesse caso foi muito bacana, você cheio ali de arrancar rabo com até o Wilson Dornelles, né? Jogou que tinha também, bronca nas redes sociais e o Andrei tabelando com Sim. o Wilson. Digo, mas é só aqui para acontecer isso. O esporte, eu estou na política graças ao esporte, não tem outra desculpa se fosse usar essa palavra, né? Porque nós, lógico, a academia fazia projetos sociais, a minha mãe fazia projetos sociais, eu me envolvi nesse sentido. Um dia alguém me convidou para uma reunião partidária, fui, mas tu tem que ter vínculos, né, para estar na política. Então, ainda mais sendo do zero. E eu sempre tive envolvido no esporte. Joguei em tudo que é canto do município, né? Nunca fiz inimizade. Sempre fui respeitador, né, respeitoso com os colegas, com os adversários. Nunca fui desleal, nunca dei uma cotovelada em alguém. Acho que nunca fui expulso na minha vida. Não me lembro disso. Cartão, quando tomava um cartão, para mim era uma vergonha. Né? Literalmente, pô, tomar um cartão é antijogo, né? E ali não é esse o caso. Lógico, às vezes tem que fazer uma falta tática, digamos assim. Sim. Mas sempre fiz amigos no esporte, a vida inteira. Né? Criei muitas amizades que vêm até hoje, né? Tá aí os times que eu citei antes. Certo. E adversários, né? Que a gente se encontra dia a dia e tem um relacionamento enorme. E criei isso através do esporte. Então o esporte ele tem um poder de união, assim, né? Se as guerras fossem definidas no esporte, talvez não teríamos guerra, né? Quem ganhou lá no esporte, num jogo de futebol, numa luta de boxe que seja, né? Vai lá, bota os capacetes, as luvas, ganha o melhor, e a gente não ia ter tanta morte. E te abriu portas o esporte? Com certeza. Como é que foi esse sem querer da política que tu disse há pouco? Com certeza. Bom, eu não tenho ninguém de casa político, né? Não? Nunca, pai, nada, né? Ninguém linkado à política. Tá. E aí, por fazer os projetos sociais, por estar na rua, um dia alguém viu, o Andrei que quer concorrer. E na realidade foi um pouquinho, nesse meio tempo, eu estava olhando televisão, um jornal nacional da vida, esperando uma carona para ir quarta-feira para um evento, eu e um outro amigo, e aí eu estava discutindo com a televisão, estava dando mensalão, petrolão, não sei o que era lá, os políticos todos envolvidos, né? Ali era partidário, né, a corrupção. Tá. E aí eu estava discutindo. Eu morava na época com a minha mãe, 2007, 2006, sei lá qual é que foi a data disso. E aí e ela veio, o que está acontecendo aí? Estão brigando entre vocês dois? Eu disse, não, essa pouca vergonha da política, né? Ela falou assim, aqui dentro de casa não adianta tu ficar reclamando. Tem que reclamar lá fora, na rua. Vai ser presidente do DCE, fazer faculdade na época, vai ser presidente de bairro, vai ser candidato a vereador, a prefeito, para tentar fazer alguma coisa. E esse amigo que estava esperando a carona comigo falou pro tio dele, que é o Jorge Amaral, que era presidente do Partido Progressista. Me convidou para uma reunião, fui outra reunião, e aí quando veio eu era pré-candidato a vereador, não queria saber de política. Concorri em 2008, fiquei suplente, foram 744 votos, e para mim estava bom, a experiência estava bom. Né? Continuei jogando bola, ganhei uns centinhos do partido, no jogo de bola, alguém me falava, tu é candidato? Sou. Dava um centinho, mas nunca pedi um voto na vida, né? Até tinha vergonha da questão política. E aí em 2012, sim, daí fiz a pós-graduação em gestão pública, né, administração pública, gerência de cidades, aí fui entender o que fazia um político, né? Foi uma coisa mais séria, mais pensada, né? Pensei, olha, para mudar, estudei o que era, o que faz a questão política na vida das pessoas. E aí sim, né, entendi um pouco melhor e fui concorrer com um embasamento para tentar fazer uma eleição a vereador. Deu certo. 2012 foram 1.550 votos. Dobrou. 2016 foram 2.988 votos a vereador. Quase dobrou de novo. Aí 2018 teve a campanha deputado. Essa é uma loucura. Foi para experiência, né? Sim, literalmente. Mas, tu tinha noção de nada. Chegou em cima do laço, me ligaram, o partido me ligou às 11h30 da noite. A eleição começava à meia-noite, então às 0 horas, né, daquele dia. Vai ser candidato? Vou. A minha família falou, tu é louco. Eu disse, não, para tentar estar prefeito, eu tenho que passar por isso. E concorremos. Estava no horizonte ser prefeito. Sim, aí já... marcar o meu nome nessa de estadual. Aí já estava, né? Aí sim, aí eu já estava... Mas uma articulação de um grupo ou da tua cabeça?
Nada, tem o Douglas, que ele ajudou a fazer a parte de campanha, na campanha prefeito já. Sim. E nós chamamos ele, olha, Douglas, faz a questão do marketing, das artes, né? Tu tem como dar, essa história ele pode contar um dia para vocês. Tu tem como vir nos ajudar? Ele chegou ali na academia, estávamos eu, a mãe, o Ezequiel e acho que o Júlio. Ele falou, tá, mas e a equipe de vocês? Para a campanha prefeito já. Sim. Eu falei, tá aqui. E ele, não. A campanha, a deputado que vocês fizeram, quem que era a equipe? Porque tu ficou quarto suplente de deputado, fez 19.109 votos, né? Onde é que está a campanha? Eu falei, é isso aqui, esses 4. Não, tu não está entendendo. Tu tem uma equipe, né, que pensava a campanha, estruturava, marketing financeiro. É isso aqui. Então sempre foi muito amador, né, as campanhas, porque o que eu tinha para mim? Que não se gastava muito dinheiro, lógico, tem que ter uma campanha de marketing, tem que ter uma campanha pensada, tem que gastar com adesivo, né, tem que fazer isso. Mas eu sempre tive para mim que as relações. Eu sempre dizia, os bons são a maioria. Nós temos que arrumar, a vereador, lógico, né, nós temos que arrumar voto dos bons. Quem não vende, quem não se deixa levar, né, por mentira, e assim foi. E a campanha de deputado foi isso também. Então nós começamos a pensar a campanha às 23h30 do dia anterior ao começo da campanha. Eu não tinha me preparado financeiramente, não tinha me preparado intelectualmente, né, de pensar a campanha, fisicamente, que é um desgaste gigantesco. Então foi tudo a toque de caixa nos 45 dias da campanha. A campanha acontecendo e nós organizando a campanha. E foi surpresa, né, ter feito tanto voto. Seria mais para entender como funciona uma campanha grande. Aí sim, depois da campanha, fui fazer o mestrado em desenvolvimento. Aí fui me especializar mesmo. Aí pensei. E muita coisa veio da questão esportiva, né? Porque imagina, times de futebol que eu era relacionado. Eu tive um relacionamento lá em 2012 com a Fanáticos da Geral. É o nosso assunto. Né? Eu sei que vão me perguntar disso. Né? Fui conselheiro do São Luís. Mas sempre, ali na campanha deputado, eu me isolei um pouco, saí um pouco, né? Da torcida, até pela questão do tempo, porque 2018 deu a campanha, 2019 eu comecei a fazer o mestrado, então não tinha mais tempo. Não tinha fim de semana. Imagina eu fazer um mestrado de 2 anos em 1. Porque eu precisava fazer as aulas, precisava fazer os artigos, tudo deixar pronto para 2020 poder já estar na campanha à prefeitura. Então foi muito corrido. E essa qualificação, ela tem que peso no teu dia a dia hoje? O quanto tu absorve daquilo? Muito. Eu não tenho como te dar percentual. Mas por exemplo, um aprendizado, é um aprendizado fundamental. É fundamental. Tu entendeu diferente a questão da gestão, mesmo da política, de um modo geral. E vou te dar exemplos práticos, tá? Isso é legal. Por exemplo, para mim, hoje, eu quero trocar de carro. Desenvolvimento para mim é trocar de carro. Certo. Para alguém que está nos escutando, talvez desenvolvimento para essa pessoa é ter uma luz na frente da casa. É ter o filho numa creche. É precisar de um exame e ser atendido pelo poder público. Né? Para ti pode ser trocar de casa, fazer uma viagem internacional. Então, a qualidade de vida para cada pessoa tem um peso. Porque as necessidades elas são variáveis. E eu entendi antes que o desenvolvimento é a pessoa ter dinheiro no bolso. Eu tinha essa percepção. Crescer economicamente. E não. Desenvolvimento para cada um tem um norte. Né? Qualidade de vida para cada pessoa tem um norte. Então, para alguns, e aqui talvez eu seja cruel o que eu estou falando, mas às vezes para um cadeirante é poder jogar bola. Era o sonho dele. Entende? Então, cada pessoa tem uma necessidade, que é o seu problema na hora. Alguém que, por exemplo, está com uma suspeita de câncer, tem que fazer um exame de alta complexidade, que o Estado tem que pagar. E aí o município não precisa pagar. E eu agora digo para o Márcio Strasburger, não tem lógica nós termos dinheiro em caixa do município e ter alguém esperando numa fila para resolver o seu problema, às vezes, de saúde. Então, isso o mestrado abriu um pouco. Porque tu pega exemplos e estuda exemplos de economias, de cidades do mundo inteiro. Né? E tu vê lá dos políticos também do mundo inteiro, né? Tu vê que tem lá a esquerda, a direita. E aí eu posso dizer uma coisa que talvez quem é linkado à direita, que é o meu caso, não vai gostar. Mas todos os lados políticos são bons. Quem estraga são as pessoas. É porque todos miram a qualidade de vida. Alguns têm uma visão de desenvolvimento um pouco diferente. Né? Por exemplo, eu penso que tem que ter desenvolvimento econômico. Para se fazer assistencialismo, tem que ter desenvolvimento econômico. Alguns acham que tem que fazer assistencialismo para ganhar o desenvolvimento econômico. Mas é visão de mundo.
né? Mas o mestrado me abriu muito a visão, assim, né? De entender que cada local da cidade tem uma especificidade. E aqui eu vou dar exemplo eu vou trazer mais um exemplo que se falou no mestrado. Talvez seja uma história, né? Uma fábula. Tinha uma localidade que a população pediu um calçamento. 100 metros de calçamento. E não tinha luz elétrica na época. E aquele gestor pensou assim, não, vou trazer a modernidade para cá, vou trazer a luz elétrica. E colocou um poste com a luz. Todo dia quebravam a luz. A população não queria luz, queria o calçamento. Mesmo que a luz era algo que não se tinha na época. Né? E o gestor pensou, não, vou pôr a luz aqui porque é mais moderno. E eles quebravam a luz. Não se apropriaram daquilo. Entende? E a população tem que se apropriar da política pública. Ela tem que entender que é para ela. Seja um tapa-buraco, porque alguém precisa. E aqui vou dar mais um exemplo, né, que é algo que acontece seguidamente na prefeitura. Por que são postos quebra-molas? Quem está passando na rua odeia quebra-mola. Mas quem precisa sair daquela casa ali, da garagem da casa, ou tem uma criança que às vezes sai correndo, diz que tem que ter quebra-mola. Então, se fizer uma enquete, hoje 50% das pessoas não gostam de quebra-mola, as outras 50% gostam. E é isso que o gestor ele tem que entender. Ele tem que pesar o que é importante, né? E às vezes vai ter crítica. A gente está falando do escadão antes, né? Nós vamos tirar o escadão. Vai virar mobilidade urbana o escadão. Hoje ele é um problema social. Alguns vão criticar, queriam um embelezamento do escadão, queriam algo diferente do escadão. Alguns vão criticar, outros vão achar que é bom. O que vai ser feito lá? Vai ser feito rua. Passar. O escadão vai virar. Barão do Rio Branco. Um decidão de luxo. Tem angulação. Tem estudo, a licitação vai ser agora dia 26. Não vai ser aquele aclive ali. Não. Tem estudo técnico, das mesmas formas que o binário. É uma vai e uma vem. Tá. Às vezes quem mora naquela quadra ele acha ruim, vou ter que fazer a volta na quadra para entrar. Legal. Mas às vezes quem precisa de mobilidade, uma velocidade, às vezes uma ambulância, né? Vai andar muito mais rápido onde o binário é. Né? Só vai. Mas é isso, esse é o papel do gestor. E o mestrado ele mostrou isso. Né? Para mim foi excelente. Acho que tenho certeza. Todo gestor público, no mínimo, deveria ter uma graduação. No mínimo. Né? Agora, se pudesse ser em políticas públicas, algo nesse sentido, ia ser muito bom, porque ele abre, né? Abre os horizontes. A questão do esporte é o grande exemplo. Né? Onde nós temos um gestor, um professor cuidando, né, dando exemplo, nós estamos pavimentando o futuro das crianças. E aí que é algo que me emociona, né? Porque nós assumimos um município com a educação com 86 milhões tá. Em 2021. Ano que vem, 2024... Que é dinheiro. É dinheiro. 2024 será 147 milhões. Educação. De 86 para 147. Porque é o jeito da gente mudar de vida, né? A gente não nós agora, mas a base que vem vindo. E agora, imagina, pai, a mãe, professores. Se eu não investir em educação enquanto gestor, eu vou tomar um puxão de orelha em casa, né? E falando nisso, eu estava batendo papo com o meu guri, que está se qualificando cada vez mais nessa área como educador físico, e ele colocava assim, que é um capítulo até do trabalho dele, sobre a formação do cidadão, e entrando a parte do esporte. Então, educação e esporte é direito de todo cidadão, está na Constituição. Né? E a pergunta é, todos os ijuienses têm acesso ao esporte? Tem. Hoje tem. Tem, porque toda escola tem um lado esportivo. Certo. Nós estamos com muitos turnos inversos. Né? E aí não vou falar só de esporte, né? Vou puxar outras áreas. Claro. Hoje nós temos capoeira, hoje nós temos futebol, escolinhas de futebol. O Pro-Vôlei, e é um projeto que não foi meu. Né? Mas o Pro-Vôlei é um exemplo. A NR segue investindo no Pro-Vôlei, é um projeto maravilhoso. A NR hoje, a Noroeste Runners, né? Nós começamos em 2021 ou 2022, não vou lembrar, a ajudar patrocinando, o município patrocina a Noroeste Runners. Né? Então, e aí tem todos os lados. E aqui eu quero dar um outro exemplo. Meu pai, a vida inteira professor de educação física. Nós, na pré-campanha, estávamos andando pelo bairro Getúlio Vargas, e o pai estava lá. E ele deu aula a vida inteira na Escola Emil Glitz, foi diretor daquele local lá. Então ele tem um conhecimento das pessoas que lá residem, né? Há mais tempo, lógico. Foi embora em 96, 97, de Juí ele. Então os mais antigos conhecem.
Nós estávamos andando lá Obrigado pelo mais antigo. Mas eu lembro também. Muito com o Zeca. Não, bacana, é isso aí mesmo. Vamos lá, 96, 97. E aí agora, na pré-campanha em 2020, nós caminhando por lá, e veio um rapaz, um cara forte, assim, um cara mais forte. Um cara forte, uma estrutura grande. Não era gordo, um cara forte. Sim. Ele disse, professor José. E ele começou a chorar. Reconheceu. Reconheceu, e o pai, não me lembro de ti. Daí ele falou o nome dele, daí ele falou assim, o senhor mudou a minha vida. Mas por que isso? Porque o senhor era professor de educação física e eu nunca praticava esporte. E o senhor tentou me colocar a jogar bola. Eu falei que não conseguia. E ele era um menininho gordinho. Não conseguia. E o pai colocou ele no arremesso de peso. Bah. E ele foi campeão, acho que municipal, estadual, fez seletiva, não me lembro. Aí, cara. E ele diz, ali, porque ele era o rejeitado na escola. Sim. Era o bullying, né, de hoje em dia. Isso. Era eu lá atrás, o tampinha, pintor de rodapé, né, o pinista de bonsai, né, porque eu era baixinho. e ele era um cara gordinho. Então era o que ficava excluído, o último a ser escolhido. Era literalmente quem atrapalhava. E o Zé achou um esporte para ele, cara. E a Noroeste Runners é um exemplo disso. Sim. Né? Ali nós temos a inclusão no atletismo do que a especificidade de cada um. Tem o mais magrinho que vai correr, tem o mais fortinho que vai atirar, né? E assim por diante. Então quem não pratica outros esportes tem todas as gamas. E aqui a gente pode falar na questão também cultural. Nós temos lá no Parque da Pedreira teatro, circo. Nós temos o Ateliê Sonari para música, canto. Então o Ijuí está muito bem. Vai começar no ano que vem o Guardiões da Cultura. O que é o Guardiões? Que é um projeto que vai também trabalhar com o Turno Inverso, com 1.200 alunos, que aí vai trabalhar cultura, né? Seja línguas, culinária, com as nossas etnias. Então são projetos que vai inserir essa gurizada, né? Porque eles têm que ter caminhos construtivos. A criança é isso. Ela tem que estar ocupada. Sim. Porque hoje, para te sair na rua e ver problema, né, e aqui eu não estou dizendo problema de buraco, problema de lâmpada, problema social. Né, a droga está aí, né, muito mais fácil do que era no passado, nós não víamos isso. Nós não tínhamos isso. Eu não me lembro de ter problema com droga quando era criança. Não me lembro mesmo. Hoje está na porta das escolas, né, infelizmente. Então, nós temos que colocar as crianças em caminhos construtivos. E trabalhar turno inverso. E tem que colocar no que elas gostam de fazer. Sim. Não adianta botar, e aqui é o meu exemplo. Quando eu era menor, eu não gostava de ler. Porque minha mãe me dava Alice no País das Maravilhas. Eu jogava bola, eu pulava muro, eu subia em árvore, eu roubava fruta, eu andava de bicicleta. Eu pescava, eu queria ler coisa que era do meu, né, do meu relacionamento. Né? Então ia lá, quando pegava um jornal, virava o jornal e ia ler lá coisas sobre o Grêmio, sobre o Inter. Era o que eu gostava. Não gostava de ler Alice das Maravilhas. Então isso, o livro do Tarzan, né? É isso. Então é isso que os professores hoje já estão vendo, que os gestores públicos estão vendo. Tem uma capoeira. Tem criança que quer fazer capoeira. Kung Fu, Karatê. E né? Ocupá-las no turno inverso. Perfeito. 1.200 ano que vem. Guardiões além da de quem já está hoje ocupado. Além das outras que já estão tendo, né? Nós temos escolinhas de tudo que... Tudo não vou dizer, né? Faltam, lógico, tem muita coisa que a gente pode trazer. Mas para o que a criança quiser, ela vai achar alguma coisa que seja mais ou menos o que ela gosta. E com professor qualificado. Sempre, sempre. Temos professores ótimos no município, né? Todos com contrato, todos com especificidade, né? Com know-how para poder estar ali gerindo a vida ou ensinando e dando base para o futuro dessas crianças aí. A gente fica orgulhoso de poder estar dizendo isso, né? E não é só um projeto meu, lógico. Pro Vôlei. É um projeto que vem de 10 anos, 15 anos. Nós estamos mantendo. Noroeste Runners é algo que veio nosso aqui. O Héctor é um cara incrível, né? Que bota a vida dele naquilo ali. Então a gente vê que está dando certo. Entre outros que a gente está colocando. Então, e aí é outra coisa que o gestor tem que fazer, que o mestrado dá isso. Continuar políticas públicas boas. Independente de partido. Ah, mas o partido passado fazia isso que era bom, vou acabar agora. Não. O gestor, ele tem que fazer isso. Não vai perder voto com isso, ao contrário. Imagina tu ter lá um Provôlei com 1.000 crianças, 800 crianças, e aí de uma hora para outra tu cortar. Vamos dizer, pô, esse prefeito não sabe nada, tá uma coisa boa, vai cortar? Mantém. Não é quem cria, né? É quem vai ser ocupado, ou quem vai ocupar essa política pública, que tem que ser visto, né?
Então isso, o mestrado foi muito bom. Legal. Um recorte, então, e voltando para Fanáticos da Geral. Que experiência foi essa? Cara, Fanáticos era algo incrível, assim. A Fanáticos era onde eu ia me desestressar. Porque em 2012 eu não estava na... 2000 e antes um pouco, eu não estava na política, né? Fui procurado, daí convidado para ser presidente. E aí vocês vão lembrar, tinha um canto que dizia assim, ó, eca, se ganhar, vamos para um tal lugar, Isso. Né? E eu via que eu não gostava daquilo. Confesso que eu não gostava daquilo, porque eu me constrangia com aquilo. É pela criação e tudo mais, né? Claro, no estádio pode tudo, né? Pode xingar o juiz, pode não sei o quê, e eu não gostava. Daí quando eu fui convidado para ser conduzido a presidente, sair de membro para ser presidente, eu disse, olha pessoal, isso está errado. Não, mas eles patrocinam, não sei o quê. Eu falei... tinha a grana da Teca, né? Que é eca, se ganhava um pra Teca, que é a casa noturna. Tinha patrocínio, dava um instrumento, dava um dinheiro pra cervejinha, pra cachorro no final do jogo e tudo mais. Tu chegou dando sermão nos caras, meu. Mas eu dei exemplo pra eles. Eu falei, se vocês tivessem uma filha de 15, 16 anos, ou um filho, vocês deixariam vir na torcida cantar isso? Pessoal, vamos mudar o conceito. Vamos buscar patrocínio, mas vamos buscar patrocínio de outras coisas e tentar trazer essa gurizada para dentro da torcida. E isso 2012 começou, 2011, 2012, mas o ponto alto foi 2013, que foi a disputa com o Inter aqui no estádio. Que nós estávamos na torcida, lógico, né? Eu saía com a mão cheia de calo, sangrando, de tocar o bumbo, né? A vida inteira, adorava aquilo. Era o meu destresse. Né? Chegava em muitos momentos a meio-dia no estádio, botava as faixas, eu mais um ou outro, às vezes sozinho, colocava as faixas, os trapos, tinha que entrar antes para os instrumentos. Sim. Eu tinha uma saveirinho na época, aqui nos pedaços lá, que eu levava os instrumentos para cima e para baixo. Chegava, entrava os instrumentos antes com a brigada, né? E aí foi algo que nós conseguimos construir, mudando o conceito da torcida. E não fui sozinho, não. Dinho, Leleco, se eu começar a falar os nomes aí, muita gente ajudou. Leleco, né? Já era dessa época? O Leleco a vida inteira se doou pela torcida, né? O São Luís para ele é a vida. O Zeto, também já era? Também. Se eu começar a falar aqui, o Herman, se eu começar a falar aqui, eu vou esquecer de muitos. Foi renovando, né? Mas uns ainda continuam, né? Sim. Eu não tenho tempo para estar lá, infelizmente. Senão eu ia estar lá, eu ia estar lá. E depois que eu estive na Câmara, o pessoal dizia, o que tu quer ir nesses bagaceiros aí? O pessoal dizia, eu falei, pessoal, não é. Tu seguia um tempo Seguia até 2018. Tá, e parou o canto esse, se ganhar? Justo, perdão, já... Esse assunto é muito bom, cara. Por que parou? O estádio inteiro ria, o São Luís fazia um gol, tá ganhando, e agora vamos pra terra. Isso, e aí começou vamos, rubro. Foi ali, Foi ali que começou, nós mudamos os cantos. Por quê? Nós fomos buscar patrocínios, um deles, eu vou falar aqui o nome, sim, a FAGEP. Claro que sim. Por que a FAGEP? Porque era uma faculdade e nós queríamos gurizada. Só que eu me comprometi com os donos da FAGEP. Olha, nós vamos trazer a gurizada e não se canta mais eca. Eu chegava, pedir patrocínio e dizia assim, viu, patrocinar a torcida? Não posso linkar meu nome da minha marca àquela outra marca, né? Então nós conseguimos trocar. E 2013 foi o ponto alto assim da torcida. Não esqueço, depois nós vimos que inclusive estava a Sport TV transmitindo o jogo do Inter. Nós começamos o jogo fazendo aquela festa, metade do estádio do Inter, metade do São Luís. Quando deu 2-0 ou 3-0, a torcida do São Luís murchou. E nós estávamos, a direção da Fanáticos, a gente estava espalhado no meio da torcida, nós nos reagrupamos e a gente falou assim, quem imaginava o São Luís na final contra o Inter? Não, ninguém imaginava. Então. Cara, vamos fazer a nossa festa. Nós paramos de olhar o jogo, viramos e começamos a tocar o bumbo. Nosso grupinho. Quem lembra, nós tomando 5-0. Isso, a torcida estava... Vamos, rubro. Era festa. Sim. Tanto que o Sport TV, depois nós vimos, que o Sport TV disse, nós nunca vimos um time perdendo em casa e fazendo tanta festa como está fazendo. Porque era uma festa independente do resultado, a eliminação do Caxias aqui, né? Meu Deus! A noite foi inesquecível. Outro contra o Passo Muito Fundo bem lembrado, também. Né? Nós fomos contra o Passo Fundo e estava acho que 1-0 no final do primeiro tempo e deu uma chuvarada. E a gente cantou todo o intervalo. Mas chovia, assim, ó, isso me marca, são coisas que me marcaram. Que é o momento de parar, né?
E nós O cantando. intervalo é a hora de todo mundo descansar. E só escutava a nossa torcida ali. Nós devia ter acho que foi uns 10 carros, mais Foi um ônibus. fora de Juí também, viajou Lá, junto, muito. cara. Glória de Vacaria. Ixi, a gente andou por tudo. Brasil de Pelota, a gente andou com a torcida. André. Muito legal. Mas eu tenho fotos. No meu Facebook entrar e vai ver a galera com a torcida lá a vida inteira. E aí depois, em 2018, daí sim, quando começou ali o período eleitoral, eu me afastei, lógico. Os clubes, aí isso eu vou dizer. Os clubes não podem ter política partidária dentro. Grêmio caiu por causa disso. Inter caiu por causa disso. Vou dar exemplo que eu acho que aconteceu, lógico, né? O Romildo Bonza, quando se lançou o candidato a presidente do Grêmio, por um partido, os outros partidos todos fizeram no freio. Tu tá querendo explicar que a tua ausência na Baixada é estratégica. Com certeza, não se pode politizar. Agora, enquanto prefeito, não, né? Enquanto prefeito, o prefeito tem que estar junto. Sim. O prefeito tem que estar junto. Tanto que a gente tem uma parceria enorme aí. Tá. Agora com o atual presidente, né? O Emerson Pereira, nosso secretário, está lá dentro da gestão, entre outros, né? Sim. O poder público tem que estar junto. Mas os candidatos não podem estar juntos. Tem que ser apartidário, porque senão o clube cai. Mas o pessoal te queria mais lá dentro. Eu não tenho tempo, né, Luizinho? Por exemplo, 2020 em diante, eu fiz um mestrado ali. Cara, ali eu não tinha tempo para nada, né? 21 começou a gestão no meio da pandemia. O que nós sofremos enquanto gestão, né? Vim agora para cá escutando o prefeito de Joia, que é o presidente da Muplan, inclusive nós estamos no evento hoje aqui em Juiz da Muplan, tá todos os prefeitos da Muplan aqui. Ele dando uma entrevista para o Zalmir. Tá. E ele dizendo dos problemas da gestão deste ano, de 2023. Mas vou puxar um pouquinho para trás. Começamos 2021 com uma chuva de granizo, vento, destelhou casa, alagou o posto de saúde. Isso em janeiro, 9 de janeiro. Março, bandeira preta. Lembram disso, né? Bandeira preta da Covid. É um inferno, né? Ali eu chorei em muitos momentos, fazendo chamadas de vídeo com prefeitos, não só da Muplan, da macro região, porque eu dizia para eles, eu não estou precisando de dinheiro, preciso de gente. Mandam gente para Juí. Porque o que acontecia? Descarregava em Juí. Então, e não é desmerecer o trabalho dos outros prefeitos, ao contrário, estava todo mundo com problemas. Só que quando alguém tinha um problema mais grave, para onde vinha? Sim, a ligação era para vocês. E era a nossa UPA com 19, chegamos a ter 19 pessoas internadas na UPA com oxigênio. Não tinha equipe para todo mundo. Nós não tínhamos mais oxigênio, nós não tínhamos mais luva, não tinha álcool, não tinha avental. Cada 4 horas trocando equipe, né? Trocando todos os materiais. E eu chorava, lá, pelo amor de Deus, mandem para cá material humano e material. Não é dinheiro o nosso problema. Não se tinha onde comprar. Depois disso tivemos chuva de granizo. 800 e poucas casas pegou. Problemão gigante, né? Foi dia 6 de setembro de 2021. Na virada do ano, fogo no lixão. Lembram disso? Seca e fogo no lixão. Um problema incrível. Aqui. E aí foi ao longo, praticamente 2022, essa seca aí. Né? Então, muita coisa. Tempestades, tivemos umas quantas. Agora com alagamentos. Né? Então, muita coisa passou, né, na gestão. E eu vinha ouvindo o prefeito Adriano fazer essa retrospectiva. Então, tu está tão envolvido na gestão que quando vê, está na hora do jogo de São Luís, estou aqui na prefeitura ainda. Sabe? E é a coisa que eu gosto, que eu tenho prazer de ir, que eu adoro, que é o meu dia a dia, o esporte. Né? Que eu sempre estive envolvido e que eu sempre gostei de estar envolvido. Mas é que nem o futebol de quarta-feira e de sábado. Gurizada me cobra, tu não vai vir hoje? Cara, não consigo. Infelizmente, hoje não vou conseguir de novo. Né? Ou vai lá, fica um pouquinho. Nunca esqueço, um sábado nós estávamos jogando bola, eu e o Nico, Marcos Sicas do DMEI, joga junto conosco lá. Nós jogando, levantou uma nuvem, deu acho 10 minutos de jogo, aquela chuvarada com vento. Vamos pro DMEI, né? Sim. Vamos pro DMEI, outro vai para a prefeitura e ver o que está acontecendo. Né? Se caiu luz, caiu... Então faz parte, né, da vida de quem está no processo de gestão. Mas é normal. Eu tenho um quadro que eu já vinha pensando, quando que eu vou estrear? Eu vou estrear contigo. Ó, que honra! Tá? Quadro, cara, podia ser na marca do pênalti, esperar pelo Tiagão aí, que é o nosso homem-bomba para pensar, homem-banda, homem-bomba. Homem-bomba, o Breno Calixto do São Luís, semana passada, comentou comigo, depois fora do ar, que ele marcou os homem-bomba jogando lá no Iraque. Sim. São Luís tem um zagueiro. Eu joguei lá, né? Joguei esses dias lá, né, com os atletas. Jogou? Legal. Pô, legal. Que emoção, tio. Tu poder entrar, porque era... Aquilo é muito bom de fazer, Cara, né? eu entrei
e o Thiago Costa. Já pensou? Cara? Quantas vezes eu na torcida, Thiago Costa, Thiago 2013. Costa. Dou um exemplo dele, né? Evandro Brito, sim. o Sandro. E aí, entre outras lendas, né? Sim. Paulo Gaúcho, Betinho. Cara, eu ia nas costas do meu pai lá em 91, no estádio. 90. Tu tem toda essa história aí. E daí né? eu torcia pros caras, tava jogando com os caras lá. Imagina que emoção, né? Sim. E podendo estar ali com a camisa do São Luís, tava ali em Juí, né? Sim. Juí ajudou o evento, claro. Né? Poder patrocinar o evento para trazer essas pessoas, esses mitos para cá. Eles estão conseguindo isso todo ano, né? Legal, né? Manter. E outra, lota hotel, junta alimentos não perecíveis. Então é um evento também social, não é só a lembrança do passado, mas é um evento que movimenta a cidade. A gente vai continuar fazendo, se depender de nós. Me chamou a atenção e eu pensei, quem sabe a gente copia. Sábado teve São Paulo e Milan, que decidiram um mundial. Claro, né? Que rechearam com alguns mais jovens, nem todos. Já pensou? São Luís e Caxias daquela época, um São Luís e Guarani de Venâncio. Que legal, coisa assim. Fiquei pensando em trazer para o local. Boa. O quadro é assim, são respostas diretas e curtas. Então, um político vivo que tu admira. Ana Amélia Lemos. Posso complementar? Pode, complementa. Então. Uma frase dela que eu vou trazer. Gratidão não prescreve. Tá. Gratidão não prescreve. Então, tudo que eu falei até hoje, eu sou grato. Deus, logicamente, que deu a oportunidade, mas as pessoas que ajudaram, as pessoas que nos conduziram, que nos deram exemplos, gratidão não prescreve. Não tem prazo de validade. Um que já se foi? Que já se foi, cara. E que tinha a tua admiração. A Humânica, né? A Humânica para nós, né? Porque para quem está no Partido Progressista aqui em Juí, das histórias que nós escutávamos dele, né? Convivi quase nada, né? Mas as histórias assim que se escutava dele, do gestor, né? Do compromisso público, Humânica para nós é alguém que ainda marca, inclusive nas discussões partidárias. É citado. Com certeza. Tinha uma capacidade de costura política. Incrível, né? Era uma pessoa incrível, né? Vocês devem escutar muito isso também, eu convivi com ele, né, cara? Humânica. Apoiava meu trabalho na época. Um talento que tu gostaria de ter? Cantar. Ou tocar. Nada? Nada. Mas tem ouvido para música? Eu dancei a vida inteira, né? Então, o que está faltando? Aqui vai mais uma, né? Trabalhei em navios de cruzeiro. Como é que não conta essa, cara? Porque claro. Pelo Brasil, fora? Para fora. Porque nós tínhamos academia, né? Tem dança de salão, então eu dei aula de dança de salão. Certo. Apresentei dança de salão. Né? Desde os 6 anos, a minha mãe me colocava no palco. Né? Tava lá, eu vestido de príncipe. Lá. Mesmo? Se fosse hoje, era meme, né? Por isso que dizem que tu é o príncipe da tua mãe. Calça azul, brilhosa, uma camisa branca, um chapéu vermelho com uma pena, né? Cara. Então, você pequenininho, né? 6 anos, imagina. E aí entrando lá, carregando as meninas. Então, até hoje eu tenho convívio com as meninas que faziam balé naquela época, que me recorrem. Aquelas apresentações de fim de ano. Soja lotada, 1.200 pessoas, não sei como entrava tanta gente. Lembro que meu tio Beto Mudança, né? Sim. Pegava 2 caminhões, parava aqui no Ruizão, para levar cadeira para Soja. De tanta gente que tinha. Um mês antes já não tinha mais. Sim, aquelas apresentações. Não tinha Onde mais. É que entra do Cruzeiro. E aí, dando aula de dança salão na academia, um dia teve uma seleção no estado e eu fiz para fazer mesmo, né? Mas era mais para os professores da academia. E passei na seleção e aí fui nas férias. A maioria deles trabalhou 8 meses, eu trabalhei 1 mês. Aí eu fiz 3 viagens. Era Santos, Rio de Janeiro, Punta del Este, Buenos Aires, voltava para Porto Belo e acabava. Eram 9 dias. Fiz 3 dessas e um mini, que era Santos, Ilha Bela, Rio de Janeiro, Búzios, eu não me lembro bem certo ali. Dando aula de dança de salão, nos cruzeiros. Dando aula. Foi uma experiência incrível. Né? Oferecem para os viajantes lá, para os turistas. Trabalhei em cruzeiro nas férias. Muita pouca gente sabe disso, né? Mas tá no meu Face também, então não é isso. Sim, adorei, eu já tinha adorava isso. Adorava fazer isso, né? Era muito legal, dar aula de dança de salão, porque era uma coisa prazerosa, né? Mas tocar algum instrumento eu não sei nada. Tentei tocar violão, mas meus dedos são curtos, sei lá, não deu certo. Mas cantar, tu é afinado? Não, tem uma afinação, tem o ritmo, né? Tem ritmo. Mas a voz eu só toco, né? As pessoas Tiagão, tem solução? Não tem jeito.
Tem, sempre tem. Thiago é músico, ele toca, eu vou dançar alguma coisa ali, pego alguém e vou dançar uma menina lá. Mas isso eu sou bom. Isso eu sou bom. sou bom. Isso eu sou bom. Qual é a dança mais difícil, Andrei? A mais difícil, cara, pra mim é valsa, porque é muito cansativo. Valsa é cansativo. Mas ali um forrozinho, um sambinha, a gente tira de letra. Tu já viu. Vamos lá. Aonde tu gostaria de viver? Cara, eu adoro Juiz. Morei em Florianópolis, morei em Pernambuco, morei em Santa Maria, já viajei aí. É ruim, prefeito, dizer que não. Mas eu gosto de Juiz. Juro pra vocês, não é por estar prefeito. Não tem, né? O motivo eleitoral que eu tô falando. Né? Mas, por exemplo, eu adorava tirar férias em Pernambuco, nessa escola fazenda. Porque o pai, eu morei 1 ano lá, aí eu vim embora, o pai ficou mais 4 anos, eu adorava tirar férias lá. Ia pra lá, subia em árvore, andava de budoque, bicicleta, jogava bola, porque tinha a gurizada mais velha, então eu jogava bola com eles o dia inteiro, férias. Na hora, vinha para Juiz. Ia Florianópolis, férias, volta a morar em Juiz. Então, assim, é um paraíso, né? Adoro morar em Juiz. Não tenho sonho de morar em outro lugar. Não tenho mesmo, nenhum. Adoro Juiz. Creio que pela raiz, pelos amigos, pela família, né? A gente cria raiz, né? Eu sou muito família, assim. Sou muito casa. Adoro ficar em casa, adoro ficar na minha. Quando eu tenho tempo de ficar em casa, gosto de ficar. Sou muito caseiro. Em que ocasiões mente? Mente? Que tem horas que precisa dar um desdobre, né? Omite, talvez, né? Vamos lá. Às vezes a gente gostaria de falar mais a realidade para as pessoas. E pelo lado polido, não devo falar. Alguns momentos eu tinha vontade de falar muitas verdades, chamar alguns de demagogo, chamar alguns de mentiroso. E pela questão política, de ser polido, né? Porque a minha mãe sempre disse, quando eu era pequeno, ela e meu pai diziam assim, tu fez arte? Aqui, né? Correndo aqui em volta, né? Foi vocês que roubaram as flores lá do vizinho? Foi vocês que subiram na árvore, roubaram as frutas? Né? Estragaram tal coisa? Daí eu ficava quieto, né? Daí ela dizia assim, se tu mentir... Não, se tu falar a verdade, talvez tu não apanhe. Agora, se tu mentir, tu vai apanhar em dobro. Porque mentiu e porque fez arte. Né? Então... Dona Lorena pegava pesado. Mãe muito rígida, né? Nunca me deu parabéns. Nunca. Tua obrigação. Tirava nota boa? Tua obrigação. Sempre muito rígida, muito competitiva. Nunca esqueço, na eleição 2016, né, foram 2.988 votos. Já não morava mais com ela. Na eleição 2012, a gente tem duas tipo namoradeiras, assim, 2 poltronas, morava com ela. A gente chegou lá, daí paramos de descansar um pouco, né, de tomar banho, 2 da manhã, de domingo para segunda. 2016, fui almoçar na casa dela, um dia depois da eleição. Eu cheguei, ela estava numa dessas namoradeiras, sentada assim. Eu falei, tá cansada de ontem, né? E ela assim, tô indignada. Mas por quê? Por 12 votos. Nós não fizemos 3.000. Falei, mulher, tu é louca, a gente praticamente não gastou. O vereador mais votado da história de Juiz. Não importa. Se nós tivéssemos trabalhado mais, não dormido. Ela é muito competitiva. Ela é extremamente competitiva. Ela segue te defendendo nas redes. Eu digo para ela, mãe, não precisa disso. Eu não me incomodo mais, eu já aprendi. Tu parou? Parei, o lombo tá curtido, né? Quando falam de mim. Agora, quando mentem dos meus, aí eu defendo. E aí eu não posso reclamar dela, né? Porque tu pode criticar ela, não fala nada. Agora, se critica os dela, ela defende. E eu faço isso com a minha equipe. Né? Quando alguém fala de alguma coisa da minha equipe, eu vou defender. Eu não consigo ficar quieto. Não sei se é um sentimento paternalista, né? Ou de estar apropriado ou inserido na equipe. Aí eu defendo. Eu não aguento injustiça na equipe. Eu sempre defendo. Fala alguma coisa, uma inverdade ou uma injustiça dos secretários, por exemplo. Não é assim. Vou lá e defendo. Mas de mim não. Mas mesmo sabendo que essa terra é de ninguém, assim, não é um desgaste ficar ali. Mas uma mentira falada 1000 vezes, né? Ela tende a se tornar realidade. Por esse motivo. E eu era cobrado muito, inclusive da mãe, né? E do pai, tem que falar, tem que falar, tem que falar. Então, a minha parte eu já levei um pouco, eu já tolero, porque muitas coisas, e aí sim, elas não são pessoais. Não é o Andrei pessoa física, né? Tem um vereador que me chama de mentiroso toda hora, né? Daí tu... Toda hora me chama de mentiroso. Isso dói, né? Não sou mentiroso, cara. Vou colocar as LEDs, vou dar um exemplo, né? Até outubro de 2023. Atrasou. Eu menti por causa disso?
Parte técnica, dependendo de mim, sim, nós queríamos. Bom, estou mentindo então, né? Porque era até outubro. Né? Esse é um complicador, né? Vocês fazem uma projeção e não conseguem cumprir, aí... Depende só de mim? Cara, não depende, mas o que está acontecendo? Então, Sim. e aí tu ser chamado de mentiroso por causa disso, sabe? Ofende o lado pessoal, né? Eu não menti porque eu quis. Sim. Né? Era uma projeção da equipe. Agora, se a gente andar pela rua, olhar para um poste, vai ver centenas, dezenas de fios de internet, né, de fibra ótica. Então tem que ser tirado aquele fio, cabo por cabo. Então isso atrasa a colocação. Mas não é o prefeito que está mentindo isso, né? É uma projeção, lógico, não é uma mentira. Não. Então isso é uma coisa que me cansa e me machuca um pouco, mas eu não defendo mais, mas quando falo os meus eu defendo. Fechando o quadro aqui, a tua maior conquista qual foi? Maior conquista, orgulhar meu pai e minha mãe. Pô, com essa resposta nós fechamos, cara. Obrigado por ter vindo, espero que tenha curtido. Obrigado. Tá bom, meu velho? Porque quando eu entrei na política eu disse que eu não queria desonrar eles. André Cossetinho, o prefeito vizinho aqui, pulou aqui na 12, na José Bonifácio, nosso entrevistado para fechar o 2023, que terá os cortes do Thiago. Vocês se acertem com ele, os cortes que ele vai fazer dos que foram entrevistados nesse ano, ó, eu tô fora. Nós queremos likes, ó, joinhas. Continuem conosco, obrigado aos que estão se somando. Agradecido também aos primeiros, nós vamos a 1000 em 2024, mais de 1000 seguidores. Cuidem-se bem, até a próxima.